ônibus continuam chegando e a galera que está chegando no ônibus, eles estão conseguindo visualizar o banner com a faixa. Nós estamos num ponto aqui em frente à entrada principal do Maracanãzinho. Então dá pra galera realmente ler a faixa aqui com o banner. Cuidado, irmão, cuidado. A turma que chega aí bate logo os olhos nas faixas no banner. Brincadeira não. O olhar. E aí, irmão Romil, tranquilo aí? Tranquilo? Dá pra segurar até a hora da feijoada? Carro ali, campanha política. Olha lá. Senhor, abra os olhos daqueles que são teus. Galera, o histerismo começou lá dentro, né? O show. O show começou, né? Então aí nós vamos recolher as nossas faixas aqui já. A faixa com banner e vamos sair fora. Tá na hora. Cumprimos o nosso papel. Vamos embora. Queridos, mais um evento se passou. Nós tivemos em algumas marchas, festival Promessas, hoje esse evento aí do pastor Ezequiel Teixeira. Congresso de Pastoras, né? O Congresso de Pastoras. E a conclusão é a mesma. Eu quero falar deste povo, já não falo mais dos seus líderes. Esse povo, nós encontramos ele em Isaías 30, versículo 9 e 10. Que assim diz a palavra: povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganosas lisonjas. Isso é comprovado quando nós postamos as faixas com os versículos. São muitos que lá estão e usam olhares de preocupação com o que lê, que é bíblico, é grande, mas até aquele momento estão lá. Filhos que querem ouvir o que lhe apraz, o que lhe agrada, mas graças a Deus que Deus sempre tem mandado um ou outro nos procurar e ele tem saído de lá.
Prova disso foi na última marcha em São Paulo. Um jovem chegou para mim, bravo, e chegou para mim antes da marcha iniciar e disse: como pode? Me explica, me explica, me explica. 15 pessoas, 16 está certo e 5 milhões errado. Aí eu falei: deixa eu falar, vamos conversar. Não, ele quer que me explica. Onde 15 pessoas está certo e 5 milhões está errado? Aí eu falei, perguntei a ele: essa é a sua base de fé? Ele deu uma refletida, virou as costas e foi embora. Mas eu senti que aquilo mexeu com o seu pensamento. É esse povo que pede e ensina-nos ilusões. É esse povo que ajuda a envergonhar o Evangelho de Cristo, aquele que nós não envergonhamos dele. É isso que eu tenho visto nesse povo, irmãos. Amém. Aqui, pessoal, estamos passando aqui, comemos aquela feijoada esperta ali no restaurantezinho, agora estamos saindo aqui, ó, Projeto Vida Nova de Irajá, passando em frente ao evento ao qual nós participamos. Tarefa cumprida. Valeu! Olá, amados, estamos aqui para fazer as considerações finais desse evento, Congresso de Pastores aqui no Maracanãzinho, onde nós viemos trazer, expor o nosso banner, a faixa, pelo Evangelho puro e simples. O nosso propósito não é nada mais, nada menos do que mostrar a palavra de Deus, que é a verdade, não é a minha palavra, não é de pastor fulano de tal, não, é a palavra de Deus, é a verdade. Então o nosso propósito é o quê? Colocar a Bíblia na mão do povo para estudar. E a pergunta que eu faço logo de início para você, meu amado e minha amada, é se você tem prezado pela palavra de Deus verdadeiramente, você tem procurado conhecer esse Deus maravilhoso através da sua palavra, da Escritura Sagrada, ou você tem simplesmente se alimentado das pregações do seu pastor durante o final de semana, durante o culto? Isso é muito grave. Se você está nesse erro, é bom que você considere isso, essa vez que eu estou te dando, porque isso fará diferença na eternidade para você. Estude a palavra de Deus. Ele nos deixou o manual. Da mesma forma que você compra um aparelho de TV, um aparelho eletrônico, iPhone, vem com o manual. Aqui está o manual que Deus deixou para nós. Então é responsabilidade sua se você diz que um dia nasceu de Deus e não procura se relacionar com esse Deus. Como pode uma pessoa que se diz que serve a Deus e não conhece esse Deus através da sua palavra? Fica à mercê de mensagem de pastores. E a maioria que nós vemos aí, infelizmente, aos sábados aí, é pregando o evangelho equivocado. É pregando o evangelho equivocado. Para nossa tristeza, quando nós ligamos a nossa televisão dia de sábado. Mas aí, você tem estudado? A tua fé é baseada pela Bíblia? Eu quero compartilhar um trecho da carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3:16, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui. Então, o que Paulo diz para Timóteo aqui? É apenas uma parte? É um terço? É a metade? Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, meu amado, minha amada, é ela que nos ensina, é ela que nos repreende, é ela que nos corrige para a educação na justiça. Isso quer dizer que nós somos o que aos olhos de Deus? Mal educados. Se você nunca ouviu isso de púlpito, aos olhos de Deus, nós somos mal educados. E aqui está, ó, a maneira que ele nos educa. Agora preste atenção, se você anda seguindo o pastor com esse evangelho da barganha aí, que andam pregando, Deus vai cobrar de você. Nós estávamos lá em São Paulo na Marcha para Jesus, um irmão nosso mostrou isso aqui para o senhor já de mais ou menos os seus 60 anos, e ele falou o seguinte: eu vou cobrar o meu pastor, que ele nunca me mostrou isso na Bíblia, nunca.
eu vou cobrar isso dele. Então, o que você tem ouvido do teu pastor? Você tem guardado a mensagem que é aquele versículo fora do contexto, que leva para o lado da psicologia, e você é convencido que aquilo que a palavra de Deus está falando pela mensagem do pastor, se o que ele está pregando realmente é o que Deus está dizendo nessa palavra? Porque, querido, a Bíblia não há contradição. Uma doutrina não fere a outra. E às vezes você ouve o argumento, mas cada um interpreta de uma maneira diferente. É mentira. Deus não é Deus de confusão. Então, estude a palavra de Deus. O nosso propósito do grupo Evangelho Puro e Simples é colocar a Bíblia na mão do povo. E eu vou falar uma coisa para você. Se você lá, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, nasceu de Deus, você procurar conhecer esse Deus. Se você não tem essa fome, essa vontade na sua alma de beber da água da vida, como diz lá o salmista, assim como a corça suspira pelas fontes de água, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Então, veja bem, se um dia você nascer de Deus, a nossa exortação é essa para você. Tome cuidado com esses homens e estude a palavra de Deus. Esses homens pegam um versículo, deturpam a seu bel prazer para satisfazer a sua vontade. E o que nós mais vemos aí é a plateia lá aplaudindo. Tome cuidado. Tome cuidado. Não é porque fulano de tal é pós-graduado, eu não estou generalizando, é advogado, é isso, é aquilo, tem mestrado. Eu peço que você considere isso. Está aqui o manual. Reveja se você verdadeiramente é um salvo, se nasceu de Deus. Porque se você desprezar isso, põe em xeque a tua salvação. Que você nunca nasceu de Deus, lá como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. E só para nós encerrarmos, eu lembro do filme Fora da Lei de Deus. Se você nunca assistiu esse filme, que não é indicado por esses pastores aí do Oba-Oba, do Evangelho do Oba-Oba, não é indicado por eles, o Fora da Lei de Deus, tá? Com William Tyndale. Foi um dos homens queimado pela Inquisição Católica, que traduziu a Bíblia do latim para o inglês, antes da sua morte. E o seu brado na fogueira foi o seguinte: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E Deus cumpriu a sua promessa. Depois o Henrique VIII veio traduzir a Bíblia. E o episódio que me chamou muita atenção naquele filme, Fora da Lei de Deus, foi o seguinte: quando ele foi abordado pelo clero católico, que ele estava pregando em uma praça, ou melhor, minto, ele estava com um companheiro seu, evangelista, em um campo, e passou um camponês. E eles estavam conversando de que maneira iriam traduzir a Bíblia, de como Deus ia agir com aquelas pessoas naquela época para eles poderem imprimir a Bíblia. E eu me lembro de um detalhe, que um camponês passou perto deles e ele falou o seguinte, o William Tyndale falou o seguinte para o seu amigo: meu amigo, se nós não traduzirmos essa Bíblia, como um camponês como esse vai entender as Escrituras? Mas se Deus nos der esse privilégio, esse camponês saberá da Bíblia mais do que o clero católico. E o que eu quero aplicar isso para o povo evangélico hoje, no meio oba-oba? Um crente, preste atenção, um crente habitado pelo Espírito Santo, salvo, é capaz de entender mais da palavra de Deus do que esses homens que estão aí nos sábados vendendo a palavra de Deus. Isso é muito sério. Veja esse filme, o Fora da Lei de Deus, habitado pelo Espírito Santo. Naquela época, o William Tyndale falou do camponês. Então hoje, um pedreiro, um carroceiro, uma dona de casa, um zelador, um porteiro, habitado pelo Espírito Santo, é capaz de saber da Bíblia mais do que esse homem, mais do que esses homens que estão aí vendendo a palavra de Deus. Considere isso. E isso fará diferença na toda eternidade para você. Mais uma vez, propósito do Evangelho Puro e Simples. Nada contra pastor nenhum, pastores nenhum, mas sim contra as suas atitudes. Não podemos negociar com esses homens. Lembre lá de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. O que é que Paulo diz?
nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, falamos a parte de Cristo com sinceridade. E essa palavra mercadejar quer dizer, é como se fosse um caixeiro viajante que vende a palavra de Deus, negocia de cidade em cidade. Então toma cuidado, não fique com ira de mim, que Deus irá cobrar de você. E estude, não negocie, seja um crente bereano. Não é porque o camarada é psicólogo, seja lá o que for, tem uma boa oratória que você vai engolir uma mensagem de engodo, uma mensagem de engano. Então fica aqui a minha advertência para você. Se você nasceu de Deus, se você é salvo, você será um crente bereano. Não negocie, lembre-se o que o apóstolo Paulo falou lá aos Gálatas. Se nós, ou até mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um outro evangelho que vá além do que nós temos pregado, que seja anátema, ou seja, maldito. Então, amados, considere isso. Lembre-se que eu acabei de ler aqui em Timóteo, toda escritura, não é uma parte dela não. Tem seminário que já diz aí que ela não é totalmente inspirada. Então é toda ela. Estude. Deus abençoe. Que você tenha verdadeiramente lá a fome, a sede da alma, como o salmista lá. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Não fique com ódio de mim, não fique com ira de mim, mas não negocie. Pode ser seu pai ou sua mãe, não negocie com o evangelho. Deus irá te cobrar na eternidade. Lembra que Jesus falou aos fariseus lá, aos escribas, no Evangelho de João 5,39: examinais as escrituras, porque vos cuidar nela ter vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Como que você vai testificar de Jesus se você não conhece a palavra dele? Então está aqui o meu alerta. Fique na paz, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. É colocar a Bíblia na mão do povo. Você é capaz de entender da palavra de Deus. Deus abençoe. No real amor de Cristo. Deus abençoe.